Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um encontro da Palavra ao Coração. Que bom estar aqui com você. E hoje nós conversaremos sobre batalha espiritual, né? Que luta nós enfrentamos espiritualmente. Você já passou por uma batalha espiritual? Quantas experiências você tem sobre batalha espiritual? Mas o que é batalha espiritual? O que a Bíblia fala sobre batalha espiritual? Como agir, como reagir nessa situação? Nós conversaremos hoje com o nosso irmão Ferreirinha. Ferreirinha, bom ter você com a gente, viu, Ferreirinha? Glória a Deus, que bom, né? Boa noite, a paz dos seus irmãos. Nós estamos aqui, glória a Deus, com o Filho, né? Glória a Jesus. Recebi esse convite para estar aqui com ele, que bom. Nós estamos aqui nesta noite para comentar sobre este assunto, né? E sem dúvida, né? Nosso pastor Equias, que muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para comentar sobre este assunto, né? Que bom, maravilha estar aqui para comentar um assunto tão importante. E ter o Ferreirinha aqui com a gente, fica até mais tranquilo e confortável, né? Sabe que ele é de frente dessas batalhas, né? Rapaz, homem é pequeno só em estatura, mas é grande demais, viu? Grande é o Senhor, né? É grande. O Ferreira é presbítero aqui da nossa igreja, serviu como missionário urbano e na coordenação também de discipulado. E no ano passado serviu na coordenação da EMAD Nordeste, né? Inclusive a gente esteve lá com o Ferreirinha em Cabo Verde, né? Só em frente de batalha, viu? Muitas batalhas mesmo ali, mas Amém. A vitória foi conquistada, né? Ferreirinha, antes da gente iniciar as perguntas, compartilha com a gente uma experiência que você teve nessa área de batalha espiritual. Há muitas delas que a gente enfrentou no decorrer da nossa fé cristã, da batalha, da obra missiológica. E uma delas, que foi assim, a que eu posso registrar nesse momento, foi aquela quando nós chegamos da Soferro, né? Fomos ali para Soferro, servir como missionário urbano. E ao me aproximar da congregação, eu abri a porta da igreja e de repente alguém aparece, um homem alto, aparece próximo de mim, e ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei: eu estou abrindo a congregação, a igreja. Ele disse: não, mas essa igreja está fechada, ela não pode mais abrir. Você não sabe que essa congregação ela não pode mais abrir? Você não sabe por que ela fechou? Há aqui, nessa nossa região, uma trindade satânica. Isso foi publicado num dos nossos informativos de missões, né? Há uma trindade satânica aqui. E que aqui nós estamos unidos. Aqui nós unimos a nossa trindade e essa igreja ela não pode mais abrir. Então, se você quiser, volte para sua casa, vai fazer qualquer outra coisa, mas aqui é impossível você ficar. E se você ficar, então você verá o que vai acontecer com você. E a minha resposta imediata para aquela situação foi: bem, eu também estou aqui. E eu estou aqui em nome da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Senhor me enviou para cá e aqui nós iremos estabelecer a sua igreja, a sua congregação, vamos reabrir e vamos lutar pelas vidas e pelas almas. E aí eu abri a congregação e quando eu olhei para trás, que eu procurei o homem, eu não vi mais ninguém. Ele tinha sumido rápido, ele saiu rápido daquela situação. E daí então nós sofremos muitas outras batalhas, enfermidades, se enfrentando a minha filha, a Gabriele, os trabalhos da madrugada a ser desenvolvido. E após no meio da madrugada, né? Aquelas ações nas ruas, fazendo cultos a espíritos malignos, né? 2 noites depois daquela, eu estava na madrugada observando o ambiente e isso foi algo assim tremendo que eu passei de experiência com Deus. Foi quando alguém do nada saiu, colocou uma arma na minha testa. Ele apontou a arma para mim e ele disse: hoje tu morre, hoje eu te mato, porque tu está atrapalhando a minha vida nesta região. E aí eu olhei para aquela pessoa e me veio uma fé inabalável, uma fé indestrutível. Olhei para ele e não temi a morte. Naquela hora eu olhei para ele e disse: você não tem autoridade sobre a minha vida. O Senhor tem autoridade sobre a minha vida. E Ele tem o poder de dar e tirar. Então te digo que a tua arma não tem autoridade sobre mim.
tu aperta o gatilho. Se Deus quiser me levar, Ele me leva agora. E eu irei com Ele, subirei nos seus braços, eu irei com Ele. Mas, se Ele precisar de mim ainda aqui na terra para continuar lutando pela sua causa, então a tua arma não tem poder sobre mim. Pode apertar o gatilho. Então aquele homem tremeu a sua mão, o seu dedo travou e ficou tremendo. Ele se ajoelhou, a arma caiu no chão e naquela noite ele aceitou Jesus. Glória a Deus. E a igreja foi estabelecida e hoje ela está, inclusive, no endereço um pouco próximo dali, cresceu, estrutura ficou melhor, número de pessoas maior e está ali uma igreja firme adorando a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, só para a gente poder entrar nas demais perguntas, contextualiza para a gente o que é batalha espiritual. Na verdade, nós não podemos estar alheio de uma realidade tão grande que se desenrola pelo mundo que nós estamos vivendo. Sem dúvida, apesar de não ter essa palavra batalha espiritual na Bíblia, mas a Bíblia está repletos de versículos que fala sobre essa realidade, que fala sobre essa verdade, esse contexto. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos observar que há ali centenas de versículos que nós poderíamos comentar hoje sobre alguns deles. Então, a Bíblia fala dessa realidade, já em Gênesis capítulo 3, verso 15, já começa ali inicia-se uma batalha, uma guerra, quando Deus pronuncia e diz que a semente da mulher e a semente da serpente serão inimigas para sempre. Ou seja, ali já se inicia uma grande batalha espiritual. De lá para cá nós temos vários fatores. E um pouquinho antes ainda tem a serpente ali com Eva, né? Tem a serpente, exatamente. Uma batalha espiritual ali. Uma batalha espiritual. Nesse mesmo contexto, nós podemos observar que a batalha espiritual, na verdade, é uma luta constante da luz com as trevas. João capítulo 12 vai falar desta luta da luz contra as trevas. E aí você vai perceber que, como lembrou Ferreirinha, essa guerra entre a luz e as trevas. Que guerra é essa? Nós temos Deus como Criador do universo e Deus como aquele que tem domínio sobre a sua criação, né? E aí você tem Deus criando o homem e colocando o homem para cuidar da sua criação. Aí você tem a entrada da serpente, a antiga serpente, como diz o texto neotestamentário, buscando estabelecer o domínio sobre o homem, sobre a criação. Porque guerras, batalhas, elas têm a ver com assumir o domínio sobre. Então, nós temos ali já a primeira batalha, como lembrou Ferreirinha, da serpente com Eva. E aí vem Deus e faz aquela promessa maravilhosa da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, apontando para Jesus. Desde então, nós temos uma batalha. Essa batalha segue dentro do contexto humano, porque no contexto espiritual, angelical, já tinha havido aqueles que ficaram com o Senhor e aqueles que seguiram Lúcifer. E agora Lúcifer ele trabalha continuamente contra o projeto de Deus. O projeto de Deus é redenção, o projeto de Deus é vida abundante, e o projeto de Lúcifer, hoje conhecido como diabo ou Satanás, juntamente com os seus anjos, que são os demônios, né, que são os anjos caídos, é justamente contra a salvação, ele quer a perdição. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e ele quer levar companhia com ele. E ele veio, diferente de querer a vida abundante, que é o projeto de Deus para nós, ele quer matar, roubar e destruir. Então, a partir daí, nós temos toda essa guerra. É uma guerra de domínio. Nós podemos pensar ela desde um contexto mais micro, que é a minha pessoa, onde eu tenho uma guerra espiritual dentro de mim, que é a carne contra o espírito,
a carne, a minha natureza caída, contra o espírito. O espírito quer entregar a chave do domínio da minha vida a Deus, ao Senhor Jesus. E a carne quer entregar o domínio da minha vida ao diabo, né? As inclinações da carne, o pecado, atender aquilo que é rebeldia contra o Senhor. Então já existe uma batalha microscópica, digamos assim, dentro de cada indivíduo que se converte. É a carne contra o espírito. O espírito inclinado às coisas de Deus e a carne inclinada às coisas do... Espírito milita contra a carne. Isso. Aí nós vamos ter um outro inimigo dentro desse contexto, que é o mundo, que, como bem lembrou Ferreirinha, é essa diversidade, esse sistema que está aí. É um sistema que jaz no maligno, é um sistema antagônico ao sistema de valores do reino de Deus. Então, a Bíblia diz que quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Então, é um lado que você precisa escolher. De que lado você está na batalha? Há uma batalha espiritual. Você está do lado de Deus ou você está do lado daquele que já foi derrotado e também já está determinado o fim dele, que é o fim de derrota, né? E a batalha na dimensão com o diabo. Então, nós lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Infelizmente, no mundo, às vezes, as pessoas trocam, né, Feirinha? Elas lutam contra carne e sangue. Elas lutam contra o outro. A minha guerra não é contra o outro. A minha guerra é espiritual. É contra potestades, principados, o reino da maldade. É contra o mundo e é contra a carne. Então, o propósito da batalha espiritual é estabelecer domínio. O domínio de Deus é um domínio legítimo. O domínio do inimigo é um domínio de quem invade e quer tomar posse daquilo que não é dele. Entendi. Especificamente quando o Ferreirinha falou sobre essa experiência que ele viveu, né? Que experiência, né? É algo bem pontual, né? Mas sim, existem várias formas reveladas de batalhas espirituais que a gente às vezes está vivendo e não sabe, ou seja familiar, seja na sociedade ou na comunidade que a gente está vivendo. Existem aqui alguns tipos de batalhas espirituais diferentes como essa, por exemplo, que você vivenciou? Sim, sem dúvida. Inclusive, como o pastor bem frisou, ele falou aqui de 3 níveis de batalhas espirituais. Dentro desses 3 níveis de batalha espiritual, nós podemos classificar exatamente a batalha no mundo material, quando está relacionado à questão de emprego, a questão de você já sair da sua casa para o trabalho, você está hoje numa faculdade, num colégio, e há uma resistência para aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus e resistir esses poderes malignos que vêm, que arremetam contra nossas vidas, né? E existe, esse é o primeiro nível, que é a luta, a guerra no mundo material. Existem outros fatores, mas existe também o outro nível, que é bem interessante, que é a questão da batalha no mundo físico. É quando o pastor frisou bem a questão da carne. Ou seja, muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, quando se convertem já de início, há uma luta, há uma guerra, traumas do passado, perseguições, às vezes problemas mesmo. Processo de libertação, certo? Então, é um contexto, eu considero um dos mais difíceis. Que é um momento ali crucial de guerra, né? Crucial. Que o inimigo está perdendo aquela pessoa. Então ele está fazendo de tudo para poder não perdê-la, entendeu? Trazê-la de volta. Pressão espiritual grande. É um momento realmente de romper. Então é uma luta grande. Dentro desse contexto da batalha espiritual, muitas pessoas chegam a fracassar porque elas desconhecem os inimigos que envolvem essa batalha, desconhecem também os aliados e as armas de Deus. Como, por exemplo, o inimigo da nossa alma, da nossa grande batalha que enfrentamos todo dia. Entre eles está o próprio eu, a minha carne, ela é um inimigo dessa batalha. O mundo em que nós estamos inseridos também é um inimigo nesta batalha, nesta guerra que enfrentamos. E o próprio Satanás, com os seus demônios, que também são inimigos nossos nessa batalha. Porém, eu preciso lembrar você que
às vezes, dentro da batalha, nós só olhamos para o inimigo e nós não percebemos ao nosso lado, ao nosso redor, que temos aliados poderosos. E, às vezes, a tentativa das pessoas querer vencer a batalha é querer vencer o diabo. E é extremamente importante, viu, Ferinha? Que nós não estamos sós, temos os aliados. Temos aliados. Então, nós temos Deus como nosso aliado. Nós temos também a palavra de Deus como nosso aliado. Nós temos os anjos. A Bíblia diz que são ministros de Deus, certo? Que Ele disponibilizou o serviço nosso da igreja. Verdade. Certo? Nós temos um aliado fortíssimo que habita dentro de nós, o Espírito Santo. Sim. E esse é um aliado poderoso. Por quê? Porque quando a carne quer reinar, quer fazer alguma coisa para tentar nos vencer, o Espírito nos alerta. E temos os irmãos, né? Quantas vezes Ferinha, entra numa batalha aqui Isso, comigo. exatamente, né? Exatamente. A igreja guerreando. A igreja guerreando, né? E sem falar também da poderosa palavra de Deus, Sim. que nós usamos de forma muito contundente. A minha preocupação é porque tem alguns crentes que não gostam de ler a Bíblia, e fica difícil ter a Bíblia como um aliado, né? Mas a partir de agora você vai começar a ler a Bíblia. E um grande aliado, o nome de Jesus, né? Demônios são expulsos, cadeias são quebradas, muralhas caem, correntes são quebradas, cadeados são abertos, tudo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. E dentro desses aliados nós temos ainda as armas espirituais, que é a armadura de Deus, e na armadura de Deus estão os elementos nela. Sim. Né? Por isso que Efésios ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura. Então existe isso, existe essa realidade que alguns até brincam e pensam que batalha espiritual é uma diversão num parquezinho, é um jogo de videogame, né? Muito sério. E não muito sério, né? É algo sério, assim, algo muito sério, né? Foi interessante vocês lembrarem, quando uma pessoa recebe Jesus, está no início da caminhada, existe uma batalha espiritual se estabelecendo ali no momento para ela decidir, existe uma batalha espiritual ali no momento que ela está dando as primeiras caminhadas. Isso mostra para a gente que toda vez que a gente avança no reino de Deus, você vai ter um contra-ataque do inimigo. Você vai ter que romper uma frente de batalha. Sempre. Eu lembro muito bem que grandes avanços que o Senhor aponta e nos direciona a tomar, eu recordo muito bem de algumas situações, que em obediência à voz do comandante, daquele que tem domínio sobre nós, o Senhor, a gente avança. No momento que a gente avança, o inimigo está perdendo território. No momento que o inimigo perde território, ele aponta as armas dele contra a gente. Então, já passei situações de, em obediência à voz de Deus, avançar no território e passar semanas de lutas espirituais e algumas delas de sentir-se como se tivesse tomado uma pisa mesmo. Como se você tivesse sido açoitado. Você sentir isso no corpo, literalmente. Você sentir a opressão acontecendo. E você saber que é porque você está avançando em direção. E ele quer intimidar para que você recue. Mas a palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E, pastor, falando, a batalha espiritual, ela chega a cansar, porque existe, dentro desse nível, também nós podemos perceber que, lógico, o inimigo ele não vai com ímpeto contra a vida de um novo convertido, com a mesma potencialidade que ele vai contra um presidente de uma cidade, por exemplo, como essa, tá entendendo? Os ataques são muito mais poderosos, ferrenho, procura mesmo assim investir. Eu lembro que eu passei algumas situações de grande batalha e na África agora nós travamos uma batalha lá na oração, o pastor compartilhou conosco também momentos de oração lá. E lembro bem que teve um momento que eu estava orando, eu já estava mais de 6 horas orando, eu estava lá em cima no prédio que eu estava e eu estava orando. E quando eu desci quebrado, eu desci tão quebrado, mas tão cansado, que eu chamei todo mundo que estava ali, os missionários estavam comigo, chamei todos, digo, olha, corre todos para cá. Há uma guerra agora travada, nós precisamos vencer isso aqui agora. Todos vieram ali, se ajoelharam comigo, eu já estava quebrado, mesmo assim eu caí no chão,
me ajoelhei até nós vencermos aquela batalha, aquela luta, e nós conseguimos vencer por meio da intercessão. Glória a Deus, foi lindo. Isso é maravilhoso. Isso nos dá mais alegria para continuar servindo e sofrendo, certo? Por Cristo. Glória a Deus. Porque é melhor sofrer com Cristo do que muita gente está sofrendo, mas não é com Cristo. Não é por Cristo, mas por suas escolhas, por suas decisões. Né? Então, assim, eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, que é melhor você estar sofrendo com Cristo, porque você tem um gozo do Espírito e há prazer nisto, certo? Do que você sofrer, porque você vai sofrer de alguma forma. Ou você sofre com Cristo, ou você sofre sem Cristo. E fazer parte do exército que não perde, né? Que não perde nunca, né? É a única batalha que a gente entra já sabendo a vitória. Já sabendo né? a vitória. O resultado dela que é a nossa vitória, né? Porque Jesus disse que veio para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia já disse lá na frente, ele já está... A gente já sabe o final da história, né? A gente tem um spoiler já. É isso mesmo. Isso mesmo. Glória a Deus por isso. Meu irmão, que eu saio daqui ricamente abençoado por sua vida. Eu já lhe disse isso, como eu sou grato a Deus por o Senhor levantar, né, pastor? É verdade. E em cada geração o Senhor levanta homens com o coração mesmo disposto a enfrentar, a estar ali de frente, guerreando. E glorificamos a Deus por isso, né? E glorificamos a Deus por sua vida, Ferreira, que você está sempre aí posicionado mesmo na frente de batalha. Não tira o pé um segundo. Parar, na verdade, não tira o joelho do chão um segundo e continua verdade. batalhando. E louva a Deus por sua vida, meu irmão. Louva a Deus por sua vida, viu? E obrigado por estar aqui com a gente hoje. Nós estamos encerrando o nosso programa da Palavra do Coração por conta do tempo, mas queríamos ter muito tempo para ouvir suas experiências, tudo que poderia compartilhar com a gente, né, pastor? Sim. E glória a Deus por sua vida, viu, meu irmão? Amém? Glória Amém. a Deus. Amém. Que Glória a Deus. maravilha. Se equipe com as armaduras espirituais, né? Guerrei com oração, guerrei com a palavra, guerrei com jejum, guerrei com a verdade, guerrei com a preparação do Evangelho da Paz. Se prepare, vá em frente, o Senhor é contigo, a vitória já é certa. Quem está com Ele não perde, quem está com Ele ganha. Não se atemorize com as batalhas espirituais. O Senhor tem te dado poder e autoridade, você está revestido. Tome as armas, a armadura de Deus e siga em frente. Glória a Deus, glória a Deus. Continue lutando, continue guerreando por sua casa, por sua família. Ore por nossa cidade, ore por nossa igreja, se posicione, porque maior é quem está conosco. Interessante da cidade, viu? Você falou da cidade, eu lembrei. 2018, entramos em uma batalha de oração. Ferreirinha levantou os índices, não foi, Ferreirinha? De 18. E ele levantou os índices de 19. Caiu vertiginosamente os números da violência, não foi, Ferreirinha? Porque, na verdade, um dos propósitos da batalha espiritual, na verdade, é envolver a igreja na intercessão. Esse é um dos grandes propósitos da batalha espiritual, né? Foi incrível. Ferreirinha trouxe para mim os números de 18, trouxe para mim o número 19. Rapaz, você olhava assim, o poder que tem na intercessão profética, né? Na batalha, foi uma bênção, não foi, Ferreirinha? Bênção de Deus. E esse ano cresceu demais a violência e o crime também com gravidade letal. E eu percebo que a gente precisa fortalecer de novo os nossos pontos de batalha e de avanço. A igreja não recuou, pode recuar. Né? A igreja recuou. Então, não pode recuar. Quando a igreja recua, as trevas avançam. Não pode recuar. Precisamos assumir a nossa postura e avançar. Quando a luz ela aparece, as trevas faz o quê? Elas se dissipam. Elas saem. Entendeu? Mas o que é que nós temos hoje? Muita lâmpada sem luz. Se nós apagarmos essas luzes aqui, fica só lâmpada sem luz. Nós precisamos ser lâmpada, mas com luz. É isso aí. Para combater as trevas. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Grande abraço. Um abraço a todos. Se você quer saber mais sobre batalha espiritual, acesse esse link abaixo e seja servido com essa palavra do Senhor.